Oi pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre a elaboração das geleias de frutas. A primeira parte será sobre os ingredientes, a matéria-prima e a segunda parte sobre o processo. Pessoal, vamos lá para então. a nossa geleia nós vamos utilizar uma frutinha que eu tenho aqui na minha casa, no fundo do quintal. Vocês podem pegar qualquer tipo de fruta, qualquer uma. Eu tinha aqui congelada a amora, porque agora não é mais tempo de amora, mas eu congelei algumas amoras aqui. Então eu congelei a amora e parte da amora, a maior parte, eu fiz polpa. Essa é uma polpa de amora pura, apenas essas amoras integrais batidas no liquidificador. Além disso, nós vamos precisar para a nossa geleia o açúcar, um pouco de pectina, que nós compramos em casas de confeiteiro, alguma coisa, artigos para festa, e ácido cítrico, também encontramos nas mesmas lojas de artigos para festa. De matéria-prima é isso. É claro que nós vamos precisar também dos potes. Com tampas de vidro, pode ser grande? Pode, mas o melhor que sejam potes menores, de geleias. Porque os potes de geleia, as geleias não são consumidas em grande quantidade. Então esses potes são os melhores. Desde que as tampas estejam bem íntegras por dentro, certo, gente? Além disso, nós vamos precisar de alguns instrumentos não necessários. Se vocês seguirem a receita e tiverem uma sensibilidade para acertar o ponto visual, vocês podem fazer. E também, se errarem o ponto, você não vai acabar estragando o produto, certo? Então dá para tentar. Eu vou usar aqui um refratômetro, que é para ver o Brix da geleia, um refratômetro manual. Agora eu já tenho o meu pHmetro, ó, tô calibrando ele. Daqui a pouquinho eu vou calibrar. Nós vamos precisar sim de um termômetro. Isso eu acho que é fundamental, não dá para abrir mão. Esse termômetro não é caro, vocês podem comprar pela internet. Custa aí coisa de R$15 na internet, uma coisa assim. Um termômetro culinário, igual que vocês têm no laboratório, certo? Isso é importante porque com isso a gente consegue estipular o ponto final da geleia pela temperatura. Nós também vamos precisar de uma balança de cozinha, certo? Então aqui é importante, isso aqui sem a balança não dá, porque como é que você vai quantificar? Certo? Esses são os... Olha lá, para vocês lembrarem. Olha que lindo. Lembrança da professora Manu. Esses são os ingredientes que nós vamos precisar. E os instrumentos e então, a polpa descongelada, né? Parte dela. Tá meio escuro, né, gente? Porque eu tô a favor da luz aqui. Olha. E agora nós vamos fazer o pH e o Brix dessa polpa. O pH seria com o meu pHmetro novo. Vamos colocar direto dentro da polpa. Para que se faz o pH? O pH se faz para saber o quanto de ácido nós temos que adicionar. Ora, eu tenho pH 3,7. Eu sei que o pH ideal para uma boa geleia, formar um bom gel, está em torno de 3,2. Então, falta muito pouco para eu chegar no 3,2. Porém, a geleia é composta de polpa e açúcar, não é? Nós temos que misturar, então, nas proporções corretas de polpa e açúcar para saber o pH que vai dar. Para depois sim saber o quanto vai ser necessário. Agora eu pesei 50 gramas de açúcar. Estão vendo aí na balança? 50 gramas de açúcar. Para uma geleia extra, nós temos 50% de polpa com 50% de açúcar. Eu vou fazer uma geleia extra. Então, eu vou pesar agora mais 50 gramas de polpa. Opa, 49, né, gente? Ó, vamos acertar lá, para vocês verem que tá certinho. 50 gramas. Agora sim, né? Vamos ver direitinho. Vamos colocar aqui 50 gramas de polpa. Beleza. Quase. Professora, posso pôr mais? Até pode. A geleia é sua. Você pode pôr até 100% de polpa. Mas não é uma geleia comercial.
Agora eu tenho os dois, eu vou misturar os dois, certo? E agora eu tenho a base. Olha que interessante, gente. Eu tenho aqui tudo misturadinho, até o açúcar tá bem misturado. E aqui, a mistura nós temos que o pH final foi 3,6. A polpa também estava com 3,6 e não houve variação significativa no pH, na verdade nenhuma, da mistura do açúcar com a polpa nas proporções da receita. E o Brix deu 55, como vocês vão ver na foto que eu vou adicionar aqui no filme. Eu preparei uma solução de 10 gramas, quase 10 gramas ali, vamos acertar 9,5 gramas. Aqui nessa xicrinha eu tenho 1 grama de ácido cítrico e 9 gramas de água. Essa mistura eu vou jogar aqui dentro até que o pH do termômetro abaixe, do pHmetro abaixe para 3,2. Que é o pH que eu quero. E aí eu vou saber quantas gramas eu joguei aqui dentro. Vamos lá, então. Gente, olha, eu pus 1 colherzinha dessa aqui da solução e já deu. Tá? É aproximado? É aproximado, mas já dá uma boa base para quanto de ácido eu tenho que jogar. Certo? Eu tenho que partir de uma quantidade próxima, senão fica muito difícil de acertar o pH. Olha aí, gente, sobrou mais ou menos 8 gramas. Então, eu coloquei 2 gramas de solução naquela misturinha para chegar no pH que eu queria. Então, eu gastei 2 gramas. E nessas 2 gramas, 1/10 é de ácido cítrico puro. Quanto de ácido cítrico eu vou colocar na minha geleia? É só uma regra de 3 que eu vou colocar à parte o cálculo para vocês fazerem. Vou explicar a continha para vocês. Para cada mistura de 50 gramas de polpa com 50 gramas de açúcar, 100 gramas, eu tive 3,6 de pH. Para reduzir para 3,2, a gente colocou uma solução ácida de 1 grama de ácido cítrico em 10 de água. Ou seja, cada 10 gramas da solução tem 1 grama de ácido cítrico. Nós usamos 2 gramas dessa solução para reduzir o pH para 3,2. Então, vamos lá. Para 3,2. Se nós usamos 2 gramas, se em 10 gramas eu tenho 1 grama de ácido cítrico, em 2 gramas eu tenho 0,2 gramas de ácido cítrico. Em 100 gramas de amostra. Portanto, por quilo de geleia, nós vamos ter 0,2 vezes 10, que dá 2 gramas de ácido cítrico por quilo de geleia. É isso que nós vamos usar para calcular a quantidade de ácido cítrico. Se você tiver 1 quilo, você vai calcular 2 gramas. Se você tiver 2 quilos, você vai pôr 4 gramas. Se você tiver 5 quilos, você vai dar 10 gramas de ácido cítrico. Perfeito? Vou usar a polpa e mais a fruta, eu tenho 1,40 kg de polpa e um pouco de fruta inteira, que eu vou misturar, eu vou ter 1,366 kg. Eu tenho mais um pouquinho lá, eu vou chegar a 1,5 kg de fruta e polpa. Então, pessoal, para 1,5 kg de polpa, nós vamos usar, polpa com fruta, nós vamos usar 1,5 kg de açúcar, que vão dar, na verdade, 3 quilos. E para 3 quilos nós vamos usar 6 gramas de ácido. Aqui eu tenho 6,2, tá? Essa balancinha aqui é bem pequenininha, lá, 6,2. 6 gramas de ácido cítrico para 3 quilos de geleia, que é o que veio lá da minha regra de 3. Beleza? O teor médio de pectina está em 1%. Eu vou colocar 1%, porque a amora tem um pouco de pectina. Bem pouca, mas tem. No máximo 1,5%, eu vou considerar que ela tem um pouquinho, então eu vou colocar 1%. 1% de pectina cítrica em 3 quilos
São 3.000 gramas. 1% vai dar 30 gramas. Então, nós vamos usar nesse lote de 3 quilos, 30 gramas de pectina cítrica. Vou pesar então tudo agora e nós vamos ter os ingredientes prontos. E aqui nós temos aqui bonitinhos os nossos ingredientes geleia. Nós temos o açúcar, a polpa, com uma pequena parte, mais ou menos uns 20% de frutas inteiras, para ficar bonitinha. Vocês podem picar essas amoras no meio. O ácido cítrico e a pectina. E agora não falta nada. Nós precisamos primeiro dissolver, misturar um pouco essa pectina numa parte desse açúcar. Eu vou dissolver numa parte desse açúcar para ela entrar já pré-dissolvida e não formar grumos. E depois nós vamos para o passo a passo na panela. Pessoal, eu tirei uma parte do açúcar da formulação, 100 gramas só, pesei e vou somar, juntar a pectina nele, tá bom? Isso aqui eu faço para evitar que a pectina dê problema, forme grumos. Então, vamos puxar aqui mais para frente. Ó, vamos misturar bem. Misturar bem até que todo o pozinho amarelo da pectina se dissolva no branco do açúcar, você não veja mais diferença, tá bom? Quanto melhor misturado, menos chance dela formar grumos. Pozinho misturado, vamos agora para a produção.